Nesta manhã, Josué, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 15. Josué, capítulo 5, verso 13 até o 15. Assim diz a palavra de Deus. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ó Deus, nós te louvamos, porque o lugar em que estamos agora é solo sagrado, é casa santa, levantado a Deus para louvor da tua glória. E sabemos que a santidade não está nestas paredes, mas está na presença do Senhor neste lugar. Por isso que com reverência, ó Deus, pedimos agora a orientação do teu Espírito Santo na meditação da tua palavra, e pedimos que tu movas o nosso coração à santidade que é devida à tua presença, Senhor. Que tenhamos reverência diante do Senhor, e que o meditar do nosso coração, o ouvir dos nossos ouvidos e o falar de nossos lábios sejam agradáveis a ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, é que oramos. Amém. Irmãos, quando o povo de Israel chega nesse momento da caminhada, do êxodo, após terem desobedecido o Senhor no período anterior, após por desobediência o julgamento do Senhor ter vindo sobre este povo, e esse povo perecendo no deserto, surge a geração dos seus filhos, que atravessa o Jordão a pés secos, e do outro lado do Jordão, nas margens da cidade de Jericó, Josué tem esse encontro que nós chamamos em teologia de teofania. É uma aparição de Cristo antes da encarnação. E o príncipe do exército do Senhor, que é Cristo Jesus, aparece a Josué e fala com ele. E esse é um momento maravilhoso da palavra de Deus. E fala com ele. E Josué, assim como Moisés, quando teve um encontro com Deus, não compreende bem o que está acontecendo. E ele pergunta ao anjo do Senhor, ao príncipe do exército do Senhor: És tu dos nossos ou é dos deles? E o anjo diz: Não, mas sou o príncipe do exército do Senhor. E é interessante que ele aparece a Josué justamente neste momento que uma nova fase na vida do povo de Israel surgiria. Uma nova fase na vida do povo de Israel se consolidaria. E o povo que temeu em Cades Barneia 40 anos antes, olhou para essa gente da cidade de Jericó, inclusive, e disse assim: são gigantes. Nós não podemos derrotar esses gigantes. Nós não conseguimos. E com exceção de Josué e Caleb, nenhum anima o povo a prosseguir. Mas Josué e Caleb dizem, naquele tempo, lembra? Eia, subamos e conquistemos, porque o Senhor nos deu essa terra. Mas o povo amolece o coração e não segue em frente, por medo. A nossa vida é assim. Nós temos medo, né? Falamos nos estudos dos grupos familiares dessa semana sobre medo, não foi isso? Medo. Medo do escuro, medo do desconhecido, medo dos desafios. É assim na nossa vida, é assim no nosso trabalho, é assim no nosso lar, é assim na nossa existência, é assim na nossa igreja. Às vezes também nós temos desafios a fazer como igreja do Senhor. Ontem nós estivemos aqui reunidos em presbitério, presbítero Anderson, presbítero Edmar. Grandes são os desafios. E realmente, se olharmos a olhos humanos, o nosso coração vai desfalecer e nós vamos dizer assim: olha, não tem jeito. O último que sair apaga a luz, porque não dá. Mas nós temos um Deus que está conosco nas nossas batalhas, que está conosco nos nossos projetos, que está conosco nas nossas vidas.
E Ele tem a estratégia e o modo certo para nos dar a vitória. É assim também nesta igreja. Igreja Presbiteriana do Brasil, Vila Aura. Igreja que nós amamos tanto. Nasceu no coração da nossa UPH um projeto para o nosso campo missionário, para a plantação de uma nova igreja. E é um grande desafio. Mas eu quero que os irmãos ouçam em nome de Jesus, que esse desafio dará certo, porque o Senhor desta igreja se agrada desse projeto. O povo de Israel estava às margens da entrada da terra prometida, diante de Jericó, uma cidade fortemente murada, uma cidade que tinha um exército poderoso. Mas o projeto da entrada do povo nessa terra era projeto de Deus, nada poderia impedir. É por isso que o príncipe do exército do Senhor aparece neste lugar. Não era pelo mérito de Josué. E ele vem nos ensinar nesse texto do capítulo 5, depois eu não vou ler todo o texto, porque é um texto grande, mas eu quero que você leia esse capítulo 5, 6 e 7 lá na sua casa, e você vai entender isso que Deus está fazendo, porque Deus dá alguns princípios para se vencer uma batalha, um desafio. Isso serve para a vida da igreja, serve para a tua vida, serve para a nossa vida. E o primeiro princípio que ele dá é que o povo precisa ter consciência da aliança com Deus. Este povo pertencia ao Senhor. É por isso que aí no capítulo 5, verso 1 a 9, ele vai mandar Josué circuncidar o povo. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com o povo do Senhor. Foi isso que ele falou lá em Gênesis, capítulo 17, verso 9 a 14, quando ele faz aliança com Abraão. E ele diz: todo macho da tua casa será circuncidado, em sinal de aliança com o teu Deus. E agora, quando eles estão à porta de um desafio grandioso, Deus diz assim: lembra este povo, que ele é meu povo. Lembra este povo que eu tenho aliança com eles. E é isso que Deus diz nessa manhã para a igreja presbiteriana do Aura. Lembra este povo que é meu povo, e que eu tenho aliança com este povo. Vocês entraram em aliança com Deus. Nada vai poder revogar isso. Cristo Jesus é o selo desta aliança na presença do Espírito. Ninguém vai revogar isso. Seja qual for o desafio na tua vida, seja qual for a luta que se apresenta, seja qual for a luta que se apresenta nesta igreja, o Senhor é o teu Deus, e Ele lembra da sua aliança contigo. Ele manda fazer isso. Mas o segundo princípio que Ele nos dá, e está aí no versículo 10, ele diz assim: estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa. O Senhor, além de lembrar que há uma aliança, Ele manda que esta aliança seja celebrada. É isso que nós fazemos aqui a cada domingo, a cada reunião, a cada culto familiar. Nós celebramos esta aliança, nós celebramos este dom da salvação em Cristo Jesus. Nós comemos os pães asmos da justiça de Cristo manifestada em nós. Às vezes nós não prestamos atenção nisso, mas quando Deus mandou celebrar uma festa, né? Normalmente diante de uma batalha, o que a gente faz? Jejum, oração, se prepara, não é assim? Mas Deus olhou para o povo e falou assim: lembra da aliança? Lembrou? Tá bom. Então agora pode fazer uma festa. A festa é antes da vitória. E Deus manda celebrar essa festa, para que o povo entenda que é o Deus Todo-Poderoso que provê a vitória ao seu povo. Quando ele diz lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, ele diz assim: eu te deixei passar fome, eu te deixei sofrer no deserto, mas eu te alimentei ali, para que você entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe qual que é o pão principal da Páscoa? É o pão vivo que desceu dos céus, é Cristo Jesus. É isso que ele diz lá em João capítulo 6. Lembre da aliança com o seu Deus. Celebre a Páscoa, tendo comunhão com Cristo Jesus. É isso que ele nos ensina. Mas aí, quando nós fazemos estas duas coisas, ele nos dá a manifestação da terceira providência. E essa providência não é nossa. Porque quando nós lembramos da aliança, quando nós celebramos a nossa aliança com Deus, é Deus que se faz presente e vem nos dar a orientação. É isso que é o versículo 13. Josué estava ao pé de Jericó. Com certeza, como um bom líder, Josué estava vendo as brechas
estava vendo como ele poderia atacar a cidade, como eles poderiam fazer uma estratégia que vencesse aquela batalha. No entanto, quando Josué está ali, aparece diante dele o anjo do Senhor, anjo em letra maiúscula, tá? Quando você encontrar anjo em letra maiúscula na tua Bíblia, saiba que é uma teofania, é uma aparição do Cristo pré-encarnado. Ele aparece a Josué, e Josué, não entendendo a sua presença ali, pergunta: é dos nossos? Ou é dos dele? E ele diz assim: não. Sabe o que esse não significa? É que o príncipe do exército do Senhor não está sujeito à ação humana e ao querer do coração humano, mas ele vem para manifestar a sua soberania. É isso que o príncipe do exército do Senhor está fazendo aqui. E Josué, que estava ali pensando na estratégia de como dominar Jericó, é levado então a ouvir o anjo do Senhor. Sabe por que ele faz isso? Respondeu o príncipe do exército do Senhor: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Talvez Josué esperasse que ele invocasse Deus e que aquela estratégia que ele colocou fosse a vencedora. Mas o que Deus diz para ele é diferente. Isso você vai ver depois no capítulo 6 e 7. Deus falou: não vai atacar a cidade. Vai rodear a cidade por 7 dias. E vai colocar à frente os sacerdotes e o povo no meio, e a arca da aliança, levando e fazendo a volta. E no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E na 7ª volta vocês vão gritar. Que batalha estranha. Que batalha estranha. Mas a palavra do Senhor diz: no 7º dia, quando gritarem, o muro cairá. Quando nós pensamos em muro nos dias de hoje, nós pensamos no muro como nós vemos aqui, na nossa divisa. Esse muro de Jericó era tão grande, irmãos, que Raabe morava em cima do muro. Havia uma casa em cima do muro. Aliás, não só uma, né? Os pobres moravam em cima do muro. Era o lugar mais frágil da cidade, né? Onde se ataca primeiro? Aqueles que estão em cima do muro. Era ali que moravam as pessoas pobres. Mas esse muro era tão grande que havia casas em cima desse muro. É esse muro que ruiu pelo poder de Deus. Eu não sei qual muro que tem impedido a tua vitória na tua vida. Eu não sei qual muro que está colocado em volta da vitória da tua família. Eu não sei qual muro pode ter no projeto do nosso coração, desta igreja, de plantar um novo campo. Mas eu sei que se nós tivermos consciência da aliança com o nosso Deus, se nós celebrarmos essa aliança com o nosso Deus, vivendo em santidade de vida, e se nós buscarmos a presença do príncipe do exército do Senhor, para nos dar a estratégia certa, segundo o seu coração. Vamos ler Josué, capítulo 1, verso 9. Esta é a ordem do Senhor para encerrarmos. Vamos ler todos juntos? Capítulo 1, verso 9. Todos acharam? Josué, capítulo 1, verso 9. A palavra do Senhor diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Ó Deus, bendita é a tua palavra, bendito é teu Filho Jesus, o nosso Senhor. E é assim, ó Deus, que pedimos agora a orientação do Senhor nos passos dessa assembleia que segue-se, ó Deus. Que seja a tua vontade manifesta, que seja teu Espírito a conduzir o nosso coração na unidade do Senhor. Ó Deus, leva todo o pensamento cativo a Cristo Jesus e ajuda-nos neste momento, ó Deus, saber a tua vontade. Que não seja o nosso coração, mas o teu, que não seja a nossa vontade, mas a tua. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Queremos convidar à frente o vice-presidente do nosso